Glória a Deus! Então vamos falar sobre graça. Quem aqui acha que graça é favor imerecido de Deus? Vai. Todo mundo escuta essa definição. E ela, de fato, irmãos, representa alguma coisa da graça de Deus. Mas eu vou te garantir que ela não é a totalidade da graça de Deus. Sabe, muitas vezes nós queremos resumir um tema, uma palavra, com uma frase. Só que esse assunto, e minha arte aqui não é para o departamento infantil não, tá, gente? É porque eu penso, se uma criança consegue entender o que eu estou ministrando, um adulto vai conseguir entender. Então, eu trouxe ilustrado assim, para você poder entender como é a dinâmica que a gente vai alcançar aqui nessa manhã. Então, a graça de Deus não pode ser resumida em uma frase, não pode ser resumida apenas em um versículo, e ela precisa ser entendida na sua totalidade, biblicamente dizendo. Amém? Deixa eu só arrumar aqui para poder não ficar o pofia batendo na sua orelha toda hora. Então, eu queria conversar com vocês sobre a questão da justiça de Deus. Justiça e graça estão interligadas, certo? Nesse livro, o equilíbrio entre fé e graça, ele diz o seguinte: a justiça revela a nossa identidade em Cristo, enquanto o ensino da graça irá nos revelar como exercê-la. Não apenas como um contraponto à lei que ameniza a vida, mas como, e eu quero um destaque aqui, como uma capacidade da nova aliança que nos qualifica a viver os valores do coração de Deus. A produção aqui pediu para eu corrigir, vocês vão me dizendo aí, viu, gente? O cara do som precisando arrumar o microfone dele. Vê se pode, viu, gente? Eu tô tentando aqui. Vê aí, Teteu. Um abraço, uma salva de palmas aqui para o Teteu, gente, por favor. E agora? Tá melhor? Teteu vai casar, viu, gente? Amém. Então, a justiça revela a identidade em Cristo. Tá melhor? Então tá bom. E eu queria que você abrisse comigo em Romanos, capítulo 5. Abra lá, Romanos 5, capítulo 5, verso 1. Nós vamos discorrer aqui algumas coisas nesse texto. A mídia vai me ajudar aí. Vamos lá. Diz o seguinte: justificados, pois, mediante o quê? Pela fé, ou através da fé, ou mediante a fé. Temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de continuar, meu irmão, é engraçado como a Bíblia fala, temos paz com Deus. Será que me dá a entender que tem pessoas que não têm paz com Deus? Sabe por quê? Porque as pessoas tentam entender Deus de maneira natural, ou de maneira a ver as experiências dos outros e achar que aquilo ali é Deus. E eu vou te falar, meu irmão, você precisa entender que você tem que ter paz com Deus. Por quê? Porque você, quando não é nascido de novo, crente, confessado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai achar que Deus é um inimigo. Ai, mas eu tenho paz, eu sinto uma paz, eu acho que é Deus. Pode ser realmente que seja Deus, meu irmão, mas se você não entender e nascer de novo, você não tem a paz plena com Deus. Você precisa fazer algo para que você tenha essa parte preenchida, essa resolução, vamos dizer assim. E quando ele fala mediante a fé, é porque nós precisamos acreditar. Se você não tiver fé e acreditar que Deus é um Deus de paz, você não vai conseguir desfrutar de uma paz. Se você não tiver fé e entender que Deus é um Deus que cura, você não vai conseguir desfrutar de cura. Aleluia! Continuando no 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Aí aqui entra uma palavra maravilhosa. A esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, repara que ele destaca bem que é mediante a fé. Mas você viu que existe uma palavra chamada graça no meio desse texto? E essa palavra graça representa totalmente a figura de Cristo, que ele fez na cruz.
E, meu irmão, para você entender a graça de Deus, você precisa acreditar. Só que se você só acredita e não acha merecedor dessa graça, você não está vivendo o equilíbrio entre fé e graça. Uou! Sabe que tem muita gente que é tempo de crente, e você vai ver um pouquinho do que eu vou falar essa manhã, que acha que vive o evangelho na plenitude, mas às vezes é só religiosidade. Ai, meu irmão, eu tenho muitos anos de crente. Meu irmão, muitos alunos vêm falar comigo que achavam que entendiam de Bíblia. E depois que eles fizeram a escola, eles falaram, eu não entendo muito de Bíblia, não. Por quê? Porque acha que o jeito que é o visto pela figura de pessoas ou seres humanos é o jeito bíblico. E não é. Aleluia. E aí eu quero destacar uma questão importante sobre fé e graça. A graça de Deus é o que Deus fez em sua vida, independente de você. Eu não mereço isso. Mas deixa eu te falar, Deus fez por você, Jesus fez por você. Tem gente, meu irmão, que você tem que implorar para ela, dizendo que ela é curada. Mas ela acha que não, aquele câncerzinho foi Deus que me colocou em mim, porque eu preciso aprender alguma coisa com isso. Mas Jesus fez o que na cruz? Ele disse que já o quê? Ele vai levar. Não, ele vai levar só quando você ser uma pessoa que dizima e é fiel em todas as suas tarefas na igreja. Vai começar uns pensamentos surgindo na sua cabeça. Porque se você não entende graça e fé da maneira equilibrada, você está indo para um extremo. Aleluia! Vamos lá. Então, independentemente de você, e ela lhe é dada apesar de quem você é. Sabia que a graça de Deus alcançou um bandido, pilantra? Um pior das pessoas do mundo? E não por causa de quem você é. A graça proporciona tudo que Jesus conquistou na cruz. Tudo, meu irmão. Se Jesus conquistou na cruz, que você é uma pessoa que pode ter uma família plena, cheia de comunhão, de alegria. Se a palavra diz isso, você tem isso. Você pode ter isso. Mas eu não sei para onde ir, o que fazer? Você tem o Espírito Santo dentro de você para te guiar. Isso é a graça de Deus te alcançando. Aleluia. Eu queria que botassem um primeiro slide. Olha, obrigado. Normalmente nós vemos fé como se fosse, em alguns aspectos, uma inimiga da graça de Deus. Mas a graça de Deus e a fé, elas não podem ser vistas nessa perspectiva. Por quê? Elas, na realidade, são uma coisa só que se complementam através da salvação. E eu queria que você abrisse em Tito, capítulo 2, verso 1. Pode deixar essa imagem aqui por enquanto, depois a gente vai avançando. Então, muitas pessoas entendem que são salvos o quê? Pela graça, ok? Mas se você não for entender que isso é através da fé, isso não vai ter efeito nenhum. E a fé, na realidade, trabalha em conjunto com a graça. Certo? Em Tito, capítulo 2, abra lá, por favor. Tito 2, capítulo 2, verso 11. Glória a Deus por suas maravilhas. Não vou cantar, viu? Diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para os que são obedientes ao pai e à mãe. É isso que está na sua Bíblia? Para aqueles que estão todo dia no culto da igreja. Não? É para aqueles que não falam palavras feias. Ela é salvadora para todos os homens. Meu irmão, esse texto traz um peso para mim e diz o seguinte: não é uns são salvos e outros não. Ela está dizendo que todos podem ser salvos. Eu acho que isso quebra muito um pensamento que é desequilibrado em relação à graça de Deus e à salvação, de que você pode fazer, a sua vida pode andar como você quiser, meu irmão, que você está salvo, você é um escolhido de Deus. De fato, você é um escolhido de Deus, mas o seu vizinho também é, o seu filho também é, o seu neto, qualquer pessoa que você conhece é escolhido de Deus. Por quê? Porque todos
todos os homens receberam ou podem receber da graça manifestadora. Meu irmão, eu acho que isso para você devia trazer muita alegria no seu coração. Sabe por quê? Porque tem gente que acha que não adianta fazer nada na vida. Eu não vou ser merecedor da graça de Deus. Eu vou ser um verme que rasteja. E aí Deus vai olhar para mim e me alcançar. Você não precisa ser assim. A graça de Deus já te alcançou. Agora, existe uma coisa que toda pessoa precisa fazer. E tem gente que acha que pode fazer isso mentalmente. Vou aceitar Jesus mentalmente. Vou aceitar Jesus vindo para a igreja num culto. A palavra fala, e eu quero que você abra também em Romanos, capítulo 10, verso 9, que existe uma necessidade do homem para entender e aceitar a graça de Deus. Romanos 10, 9, capítulo 10, verso 9 e o 10, diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Repara, meu irmão, que existe uma ação necessária. Você precisa manifestar isso de uma maneira clara. Talvez você possa manifestar isso no seu quarto, mas você precisa falar com a sua boca. Tem pessoas que acharam que aceitaram Jesus, meu irmão, porque estavam um dia no culto e pensaram, vou aceitar Jesus. Ou porque convive com pessoas crentes. Você precisa fazer algo. Existe uma ação necessária. E aí ele diz no 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa, fala, é público, é exposto, não é uma coisa escondida para a respeito da salvação. Então você precisa entender que o homem requer uma necessidade do homem de aceitar a Cristo. E por que a fé e a graça? Primeiro que você não entender que através da fé, que através da graça e a fé você consegue obter a salvação, se você só crê em um e não crê no outro, você vai começar a entender e achar que Deus é um Deus religioso. Ou você vai começar a achar que você pode viver a vida do jeito que você quiser. E nós vamos mostrar um paralelo já sobre isso. Amém? E aí, a graça de Deus ela está disponível a todos, mas nem todos a recebem. A palavra fala em 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns que julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Meu irmão, a palavra está dizendo que você não precisa perecer. Você já recebeu a sua resposta. Você não precisa buscar algo que, se eu fizer, eu vou conseguir. Não, você já recebeu. E ele diz que não quero que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E aí, uma palavra importante, arrependimento. Arrependimento, salvação sem arrependimento, não está completa. Se você é crente nascido de novo e continua vivendo aquelas mesmas práticas, atitudes do seu velho homem, você precisa começar a se adaptar a essa situação para o novo homem que reina, que é a salvação, que é Jesus, através da sua vida. Reué, mas é difícil, cara, como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu sei que eu sou curado? Será que eu vou ser curado um dia? Sim, meu irmão, Deus já providenciou isso na cruz. Será que eu vou ser próspero um dia? Você já é próspero, meu irmão. Isso já foi resolvido também. Mas eu não estou vendo. Mas eu não mereço. Aleluia. Bota o outro slide, por favor. Aqui nós vamos ver alguns paralelos e argumentações de cada lado que eles dizem a respeito da fé e da graça. A fé diz, sou salvo pela fé, apenas por crer, mas não recebe ou entende a obra redentora de Cristo.
Já a graça fala, sou salvo pela graça, não preciso fazer nada do que a Bíblia diz ou praticar nada do que ela fala. Por quê? Eu estou na graça. Deixa eu falar uma coisa, um parênteses. Meu irmão, tem gente que sofre e está sofrendo muito e ainda fala, ei, meu irmão, como é que você está? Ele, meu irmão, estou na graça. Quem já viu isso? Isso é um costume de falar, né? Tipo, para falar, vamos resumir? Tá ruim a coisa, tá feia, né? Preciso sair dessa situação. Deixa eu te dizer, a graça não é um lugar de desespero, a graça não é um lugar de desamparo, a graça não é um lugar de pessoas perdidas. Se você diz que está na graça, meu irmão, comece a mudar a sua confissão. Porque você, na realidade, vive a graça de Deus. E quem vive na graça de Deus é próspero, é curado, é pleno, é inteligente, é capaz. Fé, a minha santidade move a Deus. Ai, quanto mais santo eu for, mais Deus vai falar comigo, mais Deus vai me mover. Só que a graça, quem entende a graça de uma maneira desequilibrada, vai falar, eu posso viver no pecado, afinal, eu sou perdoado. Nenhum, nem outro. Os dois precisam entrar em equilíbrio. Aí o outro diz, ele me ajuda porque eu sou uma pessoa legal. Porque eu não minto, eu não roubo, eu não danço colado. O pessoal do Nordeste se identificou com dançar colado. Eu não trapaceio, eu não assisto pornografia. Não, estou tudo bem, está tudo certo comigo. E o outro diz, preciso ter práticas cristãs? Eu, como crente, vivendo a graça, eu preciso ter práticas cristãs? Sim. Apenas posso ser curado se eu for honesto. E o outro diz, crê que tudo o que aconteceu é determinado por Deus. Se não aconteceu a Deus sabe. Se eu não alcancei aquele dinheiro para comprar aquilo que eu precisava, Deus sabe. Uou! Foi Deus! Tem hora que você está culpando o diabo que é culpa sua, e tem hora que você está culpando Deus da culpa que a culpa é sua. E aí? Aí você fica chateado com Deus? Por quê? Porque você tenta mistificar as coisas. Criar uma coisa que nem na Bíblia está, meu irmão. E viver pela fé e pela graça é viver em equilíbrio. Eu sei que tem pessoas que entram numa vala, que começam a falar, não, eu estou na graça, e aí eu já vi histórias de gente que começaram a viver dentro de um carro, e nada contra quem viveu durante um carro aí um tempo, tá, gente? Mas de tanta coisa consumida com pecado, com coisas erradas, a vida da pessoa foi transformada para o pior. E aí eu me pergunto, que graça é essa que gera uma desgraça na vida das pessoas? Não é bíblico isso. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que são tão rígidas no seu pensamento antigo, ortodoxo, e assim, não antigo no sentido, gente, que tem que renovar a Bíblia, ok? Isso é balela. A Bíblia vale, sempre será válida para toda e qualquer situação. Ela é tão atual quanto o livro de amanhã, o jornal de amanhã. Ela é necessária para tudo que você vai fazer. Mas o que eu estou dizendo é um pensamento de falta de revelação bíblica. Não é revelação de alguém que pregou num púlpito. É revelação do que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz que você deve arrumar a sua vida e parar de ficar pecando e fazendo coisa errada, é bíblico. Mas você precisa crer e ter práticas cristãs. Gente que fala, Reuel, vamos orar. Temos que orar para acontecer. Oração é bíblico, meu irmão, é necessário. Mas se você fazer aquilo com o pensamento de achar que só porque orou que a coisa vai acontecer, e eu vou dar um exemplo. Meu irmão, tem gente que só lá em São Paulo acontecia isso, ok? Não acontecia aqui em Orlando, não acontecia em nenhuma outra região do mundo. Tinha gente que falava, vou orar no monte de madrugada. Vou orar no monte de madrugada. Sabe por quê? Porque a fila é menor. A fila é menor e vai dar minha resposta de oração, vai acontecer. Aí eu fico me perguntando, cadê os japoneses e os chineses, que são crentes? Que estão orando provavelmente no mesmo horário que você. O que vai acontecer com essa galera?
Sabe, meu irmão, e um escuta isso, que escuta o outro, que fala que se for nesse horário, vai resolver. Meu irmão, a graça de Deus já resolveu isso para você. Você pode orar num monte cheio de flores e plantas, e num monte de cobertas. Você vai também ter a sua resposta. E não leve o que eu estou dizendo para o lado, então não vou mais para o monte orar, não precisa mais orar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando sobre equilíbrio. Mas você entenda que práticas que você faz não são relacionadas à graça de Deus. Não correspondem à graça de Deus. Amém? Vamos continuar aqui. Efésios 2:8 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos. Lembra que o primeiro tópico ali que ele diz, né? Sou salvo pela fé. Quem fala que é salvo só pela fé. Mas não, você é salvo pela graça, pela obra de Cristo na cruz, e através ou mediante a fé. Ou seja, você precisa crer na obra de Cristo. Você precisa entender a obra de Cristo, senão você não vai conseguir entender aquilo que realmente é a salvação. E isto, olha que interessante, não vem de vós. É dom de Deus. Essa palavra dom, ela é a palavra doro, que significa presente, que significa oferecido como uma expressão de honra, ou é dado, doado. Aí eu te pergunto, meu irmão, se é algo de graça, você precisa pagar por aquilo? Se eu chego e boto uma nota aqui de $100 e digo para você, o primeiro que pegar é sua. Eu estou cobrando alguma coisa para você? Eu estou dando de graça. E sabe o que acontece muito na vida dos crentes? É que eles acham que para conquistar coisas em Deus, eu preciso ter algo, eu preciso fazer algo. Aleluia. Mas o dom é de Deus, é de graça. Já está nas suas mãos, meu irmão. É só você esticar o seu entendimento e buscar aquilo que já é seu. Você não precisa mais, meu irmão, percorrer caminhos que Jesus já fez por você na cruz. Sabe o que acontece quando você faz determinadas coisas que para conquistar algo em Deus, você está querendo refazer a obra de Deus, de Cristo na cruz. E, meu irmão, não precisa fazer a obra de Cristo na cruz de novo. Ela já foi feita. O preço já foi pago. Você é nascido de novo. Você é nova criatura. Você é justiça de Deus. Você é um ser que o pecado não pode mais lhe dominar. Que você tem capacidade de resistir às investidas de Satanás. E não vai viver, eu estou na graça, meu irmão. Está mesmo, mas da maneira certa. Então, a fé somente se apropria ou toma para si o que Deus já providenciou pela graça. Repare que elas não são inimigas. Tem um outro slide, já bota ele aí, por favor. Elas são parceiras. Elas têm que uma sempre contribuir com a outra. Não adianta pensar que a fé será considerada por algo que vai contra a palavra, pois a graça de Deus está em uma palavra, em sua palavra. Exemplo, acreditar que cura não é algo de Deus. Se você não acredita de algo que está na Bíblia, meu irmão, claro e determinado, você está indo contra o entendimento da graça. Se Deus fala que você pode ser próspero, e você não acredita, acha que você não pode ter dinheiro, eu não posso ter dinheiro. Meu irmão, claro, o dinheiro não pode te ter, mas você pode ter dinheiro. Eu não consigo, minha família é quebrada, não tem como sair do lugar. Tem. Meus filhos não vão para a igreja. Eles vão, meu irmão. Eu sou um verme miserável, pecador, eu não sou digno. Você é digno. Você já cumpriu, através de Jesus, aquilo que a obra dele fez na cruz, de sacrifício, de peso, de dano, de qualquer coisa que lhe atrasava, foi resolvido em Jesus. Então, para se ter fé, você precisa entender que fé que não está na Bíblia, ela não é uma fé
Uau, bíblica. Sabia que tem gente que crê? Você pergunta, você tem fé? Tenho. Aí quando você fala, tá, você acredita em quê? Ah, eu acredito numa palavra que eu recebi ali no YouTube, muito boa. Aí quando você vai ver, não tem nada de Bíblia. Meu irmão, se a Bíblia não está envolvida naquilo que você está escutando, a palavra, o texto, a revelação, você não está entendendo muito sobre o que é fé. Semana que vem você vai ter uma aula básica sobre a ABC da fé. E você vai ver que é preciso, para ter fé, é preciso crer na palavra. Se você não crer na palavra, você não consegue ter fé. Amém? A palavra nos diz, avançando um pouquinho mais, sobre a graça. Deus, vamos abrir em Tiago, abra lá, Tiago 4, por favor. Tiago 4, verso 6. Diz o seguinte: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa palavra soberbo, ela traz um ato de mostrar-se acima. Quando você não entende a obra de Jesus na cruz, ou não começa a receber daquilo que é a palavra, você está querendo ou está demonstrando-se ser uma pessoa soberba. É sério isso, não é, gente? Por quê? Porque ele fala aqui que ele dá graça a quem é humilde. E o que é que ele faz com quem é soberbo? O que ele faz com quem não quer se submeter à palavra? Mas eu creio que essa igreja aqui temos pessoas humildes, amém? Pessoas cheias da graça de Deus. É possível anular a graça de Deus, não precisa abrir, só vou citar, Gálatas 2:21, diz, não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Jesus morreu em vão. O que ele está querendo dizer aqui? Que pessoas que fazem obras através do seu entendimento, mas não bíblicos, não conseguem entender que Jesus é aquele que salva. Amém? Outro texto é até mesmo receber mais graça. Tiago 4:6 diz o seguinte: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste. Eu já li, perdão, era 1 Pedro 5:5 que eu queria ler. Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingindo-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede graça. Amém? Em Romanos 5:2, abra lá também, por favor. Esse tempo corre, viu, gente? Vocês não acham? Diz o seguinte, Romanos 5:2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça no qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança. O mesmo vale para a salvação, por meio de Jesus, há perdão e aceitação disponível, mas cabe a você crer e receber que foi perdoado e aceito. Amém? Queria botar o último slide. Uma frase desse livro, inclusive, ele diz o seguinte: a graça é a parte de Deus e a fé é a sua parte. Sabe qual é a mais difícil? Sabe qual foi a mais difícil? A graça. Por quê? Ele lavou a sua vida do pecado. Ele lavou a sua vida da miséria. Ele tirou você de um lamaçal de coisas horríveis que você não podia conquistar. E agora você só precisa ter fé, crer, acreditar, receber no seu coração. Eu vou dar um pouquinho mais de exemplo sobre, às vezes, as práticas da graça de Deus que nós temos na nossa vida, meu irmão. E que eu entendo que é ignorância, ok? E ignorância, quando eu estou falando, é falta de entendimento. É falta de compreender bem o que a palavra diz. Por quê? Se você vive na graça, meu irmão, mas você começa a criar coisas para entender que você vai conquistar algo através daquilo, eu vou dar um exemplo. Hoje eu ministrei a palavra, a unção não fluiu como deveria. Eu acho que eu não orei muito. Eu vou dar um outro exemplo. Fiquei doente. Será que foi porque eu não orei? Eu tive uma dificuldade financeira. Talvez eu pense, mas eu ofertei esse mês, eu dei o dízimo.
Ah, não, mas espera aí, eu já sei. É porque eu não fiz uma campanha de 7 dias com um copo na TV, com a água de Israel, e por isso as coisas não aconteceram. Fique tranquilo, se você já praticou isso, finge que eu não estou falando com você, amém, gente? Mas isso são práticas de pessoas que não compreendem a graça de Deus com toda a sua plenitude. Por quê? Meu irmão, Deus não vai se mover mais do que Ele já se move. Por quê? Porque Ele não para de se mover. Sabe, pessoas perguntam, Rafael, fazer jejum é bíblico? É, mas deixa eu falar, jejum não vai mudar Deus. Jejum não vai mudar Deus. Deus sempre vai querer falar sobre o seu coração. Agora, meu irmão, se você acha que o fato de fazer algo vai trazer mais respostas de Deus, você não está entendendo equilibradamente a graça de Deus. Ah, eu preciso dos 7 dias. Com 7 dias, no 7º dia vai acontecer. Porque a Bíblia dizia lá, na 7º dia, na 7ª volta, aleluia. E as pessoas acham que é como, sabe uma receita de bolo? Mas, meu irmão, o bolo já está pronto. É só você ir lá e comer. Fica tranquilo, se você já fez isso, é o passado. Teve uma aluna que eu dei aula ano passado, ela roeu misericórdia. Ai, meu Deus, e ela começou a falar as coisas que ela fazia. Meu irmão, tá tranquilo. Na escola bíblica você vai aprender e compreender isso de uma maneira cada vez mais clara. Mas eu vou puxar para um outro lado agora também, meu irmão. Se você acha que você não precisa ler a Bíblia, se você acha que você não precisa orar pelo seu irmão, se você não acha que você precisa impor as mãos sobre o seu irmão, aí você está andando em desequilíbrio também. Amém? Mas eu sei que você, como todo crente, gosta de ouvir a palavra e dar um aleluia e um glória a Deus. Tem coisas que a graça de Deus vai alcançar na sua vida que você nem imagina. Revelações do Espírito Santo de Deus podem chegar na sua vida através daquilo que é a graça de Deus. Respostas que você ainda não teve, a graça de Deus vai te dar. Eu vou te dizer, meu irmão, ela vai te ajudar quando o seu filho está doente e você não entende o porquê. A graça de Deus, ela te liberta o oprimido e o aprisionado. A graça de Deus te protege. A graça te guia a saber criar seus filhos. A graça te fortalece quando você está cansado. A graça de Deus, ela te fortalece e é o poder e a habilidade de Deus para te dar energia para lidar com as situações. A graça, ela te orienta a fazer qualquer situação desafiadora se tornar fácil. A graça de Deus, ela fortalece e evita que você seja derrotado. A graça de Deus, ela fortalece e é a transferência do poder de Deus para nós. A graça fortalece, é o amor que nos capacita. Oh, aleluia, meu irmão. A graça de Deus está derramada no seu coração. Aceita isso para a sua vida de uma vez por todas. Aceita que você é salvo, criado, e a imagem e semelhança de Deus. Que você não é uma pessoa miserável, você é uma pessoa cheia de Deus. Que você não é uma pessoa pobre, você é uma pessoa próspera. Que você não é uma pessoa que não sabe conquistar coisas. Não, você vai conquistar coisas. Você é capaz, você é inteligente, você tem a vida de Deus dentro de você. A graça de Deus, meu irmão, vai te dar alívio em todas as situações. E eu quero orar em especial para você que perdeu um parente recentemente. O consolo do Espírito Santo e a graça de Deus alcança a sua vida. Sabe? Tristeza não vai reinar na sua casa. Você vai entender isso e você vai desfrutar em nome de Jesus de um alívio gracioso, sobrenatural sobre a sua vida. Pai, obrigado, Senhor, pela vida dessas pessoas que tiveram uma situação difícil recentemente. Agora elas vão entender a graça do Senhor e desfrutar e receber através do entendimento que o Senhor é o consolador da vida delas, que o Senhor é aquele que alivia suas pressões, que o Senhor vai dizer o que é que vai acontecer depois que esse meu parente foi embora.
a graça de Deus vai suportar e te ajudar, meu irmão. Eu oro e declaro em nome de Jesus, Pai, toda aquela dificuldade que meus irmãos vêm enfrentando, em qualquer área da sua vida, eles tomando posse hoje desse entendimento, de entender como administrar o seu dinheiro, de entender como suportar a tentação do pecado e não cair no pecado. Você é um ser capaz, meu irmão. Você tem Deus dentro do seu coração. Você é um ser cheio de fé, de alegria. Aleluia. Quem aqui é cheio da graça de Deus? Eu quero ler um texto com vocês. Quem aqui lembra da ministração do pastor Diego semana passada sobre devocional? Amém? Inclusive eu quero incentivá-los, tem um devocional no Telegram do irmão Reagan, só sobre devocional dele, e ele fala sobre andando na luz da vida. Eu quero ler para vocês. Ele falou: falo-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso está em João 8,12. Ele diz: antes de nascerem os nossos filhos, comecei a perceber algumas verdades a respeito da vida eterna. Acreditava que pela graça de Deus, eu poderia andar na luz da vida eterna. Sabia que os efeitos disso sobre os meus filhos seriam bons. Que essa atitude poderia determinar que tipo de pessoa eles viriam a ser. As pessoas podem ter a vida eterna, mas se não andarem na luz que ela irradia, ou não deixarem que Deus aprimore o caminho delas, jamais chegarão à perfeita varonilidade, aquela estatura de varão perfeito. Previsto por Paulo, nós temos a vida eterna, mas precisamos apropriarmos dela, andando na luz que provém do Filho. As crianças precisam de lares que estejam presentes a vida eterna e o amor de Deus. É notório o fato de que crianças cujos pais possuem essa vida e andam na luz dela, correspondem favoravelmente a essa doutrina. Quem nasce em um lar cristão, aprende a ter discernimento espiritual, desde a mais tenra idade, tornando-se mais fácil de ser disciplinado. Os adolescentes que aceitam a vida eterna e deixam que elas o dominem, passam a ter a mente de Cristo, segundo a 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. E aí uma confissão que eu quero que você repita comigo. A vida de Deus está em mim. Esta vida é a luz e afeta o meu desenvolvimento. Ando na luz e ela afeta o meu lar. Oh, aleluia, meu irmão. A graça de Deus afeta o seu lar. Eu ainda não sou pai, mas eu vou te dizer, a graça de Deus te ajuda a criar filhos, a tomar boas decisões. Através da graça de Deus é possível tomar decisões para os seus filhos. E eles vão entender que o que vocês estão dizendo não é chatia, não é chato, não é, maçante. É a Bíblia, é a graça de Deus. E eles vão começar a receber isso, em nome de Jesus. Amém? Por fim, essa matéria tem outras coisas que podem ser faladas. E eu vou deixar você curioso mesmo, para você poder fazer a escola, e perceber o que é. Nós vamos falar sobre uma vez salvo, salvo para sempre. Como entender o espinho na carne de Paulo? Da maneira bíblica. Graça para servir, crescer na graça, lei versus graça, multiforme graça de Deus. Sabia que a graça de Deus ela pode ser manifesta igual a uma luz? A energia está sendo manifesta através desses microfones, através dessa luz que está te iluminando, através do som que ele está tocando, através do ar-condicionado que está funcionando. A graça de Deus ela pode ser entendida de várias maneiras. Amém? Então, você vai ver isso na matéria A Graça de Deus, na Escola Bíblica. Amém? Se você ainda não fez sua matrícula,
Deus está vendo, brincadeira. Hoje é o dia, cadê a nossa Meirinha? Meire? Tá lá? Tá no stand? Nós temos um stand ali no hall, gente. Então, vai lá, pega as informações necessárias, valores, dias de aula. Você pode fazer online, gente. Olha que beleza! No conforto do seu lar.